Anilson Ferreira, nosso amigo desportista, radialista, jornalista, ele gosta de ser identificado também como cientista político popular, participou com a gente aí da cobertura do turno das eleições. E vamos fazer um desafio aí à nossa imensidão de ouvintes. O Brasil tem um jogador para chamar de seu na Copa do Mundo, é o Richarlison, o Pombo, lá de Nova Venécia. Nós tivemos mais 3 jogadores capixabas que participaram de Copa do Mundo. Quem foram eles e de quais cidades? Foram 3. Você pode participar pelos interativos aí da nossa grande audiência, aí da rádio, ou então pelo meu telefone, que é o prefixo 27 99921 2035. 99921 2035. Quem foram eles? E vamos lembrando que essa também é a última Copa do Galvão Bueno. A quem goste e a quem não goste também. Ele se despede nessa Copa, já tudo acertado. E ele vai fazer igual todo mundo está fazendo. Tem o seu canal no YouTube. Mas vamos lá, estou prontinho aqui para as perguntas. Provável time do Brasil e também outra interação. Daniel Alves, a convocação foi justa ou injusta? Gabigol ficou fora. O Tite não gosta mesmo do Gabigol? Já falou isso para algumas pessoas, inclusive o ex-jogador Copeta. E o Tite disse para eles lá: o Gabigol foi a pior pessoa com quem trabalhei, por isso não tocaram com... E tem muito mais por aí, André e Wilson. Oliveiras hoje aí. Anilson, falando de seleção brasileira, tem muitos anos que se fala, dessa vez, vamos voltar campeão dessa vez. Você acha que chegou a vez? Eu acho que sim, sem ser aquele Pacheco, que é um personagem que era super brasileiro, não por causa da seleção brasileira. Nós já temos aqui o provável time que estreia contra a Sérvia, mas sim por causa dos demais. A seleção estreia dia 24, 16 horas, pronto, feriado do Brasil, não vai funcionar nada e por aí vai. Mas a qualidade dos outros times não está com essa bola toda. Você vê a França, tem um bom elenco? Tem. É um time bom? Mas não está voando. Não é aquele negócio de assustar. Nós temos a Argentina, olho vivo com a Argentina. Está fazendo um trabalho quietinho, é a última Copa do Messi, mas também não é aquilo tudo. Aí nós vamos para a Inglaterra, que não ganha uma Copa desde 1966. A Espanha é muito regular. Acho que pode dar Brasil, não que o Brasil é uma seleção igual a Copa de 70. Mas o fato do Tite ter tido 8 anos para trabalhar, ele está com um time mais ajustado. E é a última Copa aí do Neymar. Então o Neymar, ele está ajudando muito ali ao Tite na formação do grupo, na formação do ambiente. Então acho que pode dar Brasil, não pela qualidade do Brasil, mas porque os outros também não estão com essa bola toda. O futebol não vive um dos seus melhores momentos, tanto que os 2 maiores craques do mundo, Cristiano Ronaldo e Messi, eles estão já no outono das suas carreiras, já estão dando tchau, adeus. Então por isso eu acho que pode sim dar Brasil. Ok. E aqui, o Itamar Paim está participando com a gente, além do Richarlison e do Carlos Germano, que você afirmou aí. Ele assinalando aqui o Giovani, que atuava pelo Vasco, e Aldair do Flamengo, né? Aldair é baiano, hein? Aí. Aldair não é capixaba, ele é capixaba de coração. Casou com uma moça aqui do bairro Santo Antônio de Vitória, mas aí é baiano. E Giovani não participou de Copa do Mundo, infelizmente, até merecia. Foi campeão olímpico, não foi campeão olímpico, foi vice-campeão olímpico. Mas infelizmente Giovani que está se recuperando, ele teve um problema de respiratório, foi para o hospital, mas já está em fase de recuperação, ainda bem. Errou, hein? Errou. Olha, vai a dica. Tem aquela vinhetinha, não deu para você, Itamar. Não deu para você. Não deu. Olha, um deles é vizinho de São Mateus, já disse tudo, é loirinho,
Teve uma vez que ele fechou uma boate aí quando voltou dos seus times lá na Europa, fez uma festança numa cidade vizinha. É fácil. Já pronto, já quase dei a dica aí. Pode ser também no meu telefone, 999498867. Vamos ver quem vai acertar. O outro já morreu, hein? Morreu, inclusive, num acidente. O outro já morreu, já tem um tempão. Inclusive, o seu túmulo é muito visitado. E o outro era daqueles jogadores que, se passasse perto, tomavam uma cacetada, né? Violento o homem. Aí. Mas vamos seguindo, André. Mais dicas que essas aí é impossível. Mas, enfim, dessa relação aí dos convocados do técnico Tite, qual a sua avaliação? Você já tinha falado um pouquinho sobre o Gabigol e também os motivos, né? E o principal motivo dele ter ficado de fora. Mas faça uma avaliação aí, Anilson, com os seus conhecimentos, e você que gosta muito de futebol e das análises do futebol, dessa convocação aí dos 26 jogadores que estarão na Copa aí na seleção brasileira, o selecionado do Tite. O grande problema foi o lateral direito, Daniel Alves, o Dani Alves, como queira. A qualidade do Daniel Alves não se discute. Quem for discutir qualidade de bola com ele vai ficar no esquecimento. Mas o problema dele é físico. Pela primeira vez se convoca um jogador de 39 anos e ele está sendo convocado por quê? Ele é o grande parça do Neymar. Então o Neymar, juntamente com o Tite, que está montando o time, ele acha que o Daniel é útil fora do campo. Se ele for jogar, é claro que os adversários, a Sérvia, Camarão e também a Suécia, eles vão colocar jogadores ali, a Suíça, digo, eles vão colocar os jogadores em cima do Daniel Alves. Se o Daniel Alves ele entrar, não acredito que seja titular, ele possa entrar no segundo tempo para um jogo mais apoiado ali pela direita, até pode render se tiver uma proteção muito grande. Mas sabe qual a impressão que se dá? É que o Daniel sabe alguma coisa de errada lá da seleção, da CBF, e estão contratando e chamaram ele para ele não abrir a boca. Porque é uma falta de respeito aos Fagner, Rodinei, Marcos Rossi e os outros laterais. E chamar um jogador, e houve uma conversa aí de bastidores e diz o seguinte: Tite e o Neymar falaram para o Daniel, você só precisa de um time. Aí ele foi pro Puma do México, que quase não jogou, e pronto, tá bem fisicamente, ele não tá com contusão nenhuma, e chamaram. Meu grande evento é exatamente esse, e a ida a não ida aí do Gabigol. Poderia tirar o Martinelli ou qualquer um, mas os jogadores, mas eles são assim. Quer dizer, Romário não foi em 2002. Filipão resolveu não levar. Ele não levou o Alex Meia do Palmeiras e do Cruzeiro, e levou sim o Ricardinho. Eu estou aqui já pronto, André, a hora que você quiser, a provável seleção brasileira para estreia aí contra a Sérvia, hein? Segundo os comentaristas e segundo treinadores. Então daí, né? Vamos lá saber qual é a seleção do Anilson Ferreira para estreia aí do Brasil, né? Pelo menos na fase de grupos, mas deve ser aí a seleção titular de Anilson Ferreira, então, que estreia na Copa do Mundo, dia 24. Vamos, né? Lá. Na verdade, não é a minha seleção, que a minha seria outra. Teria algumas modificações aqui. É a seleção pensando com a cabeça do Tite. Ah, muito bem. Vamos lá, anota aí. Goleiro Alisson, não tem como fugir. Na lateral direita é Danilo. Acho que o Tite, apesar do Daniel Alves estar lá, o Daniel Alves pode entrar talvez no jogo seguinte contra Camarões, que teoricamente é um jogo mais fácil. Danilo. A zaga com Marquinhos e Alessandro, e na lateral esquerda Alexandro. O meio está quase que garantido, dificilmente vai mudar. É Casemiro como uma espécie de cão de guarda ali, um quadro com habilidade, aquele volante, mas volante com habilidade. O segundo volante é Fred, que faz bem o papel defensivo e dá uns passes até qualificados, e centrado o Paquetá. Então Casemiro, Fred, Paquetá. E no ataque, algumas dúvidas e muitas certezas. Vini Júnior,
É quase impossível. Ele está voando pela temporada que fez. Deve ser o Vinícius Júnior. Embora o Tite, que é muito teimoso pelas suas convicções, possa colocar o Gabriel. Ele só mais o Vinícius Júnior. Neymar como 10, como um antigo 10, ali jogando atrás do Richarlison, que é um 9, mas com mobilidade. E um 12º jogador que pode entrar a qualquer momento é o Rafinha. Então vamos lá, do goleiro ao ponto esquerda, como se dizia: Alisson, Danilo, Marquinhos, Alessandro e Alexandre, Casemiro, Fred, Paquetá, Vini Júnior, Neymar e Richarlison. André Oliveira. Pois é, vamos lá. Pois é, e daqui a pouquinho tem a resposta aí, você continua participando. Vamos mais um? Vamos botar mais um agora? Para ficar o último? Isso, vai lá. Olha, eu falei que era vizinho, loirinho, gosta de festas, é o Maxwell de Linhares. Maxwell, lateral esquerdo, que brilhou muito em times europeus e já encerrou a carreira. Virou um dia da Maxwell, hein? Tá aí pelo norte, virou empresário, virou surfista. Cadê o Maxwell? Agora só faltou um. Dica desse último que faltou: zagueiro desses de rasgar a camisa do Pelé, que até o Pelé fugiu da área quando foi enfrentar esse zagueiro capixaba. Um tipo galã, mexia com os corações femininos e formou uma zaga no Vasco que os atacantes passavam longe. Eles chegavam com o atacante: vem cá, você é plano de saúde ou INSS? Ah, INSS, então nós vamos aliviar, só vamos dar no tornozelo e no joelho. Se o cara tivesse plano de saúde, aí pronto, era do pescoço para baixo era canela. O colega dele da zaga era Brito. A zaga era Brito e esse capixaba que é de Santa Teresa. Pronto, mais uma dica. Ô, Anilson. Quem seria, hein? Você sabe, né, André? Sei sim. Pela história, né? Não vivi também esse tempo de vê-lo jogar, não. Mas eu já vi ele jogando e joguei contra ele numa pelada. É claro que ele era zagueiro e eu fiquei lá do outro lado, de volante, nem chegava perto, porque até em pelada ele botava pra quebrar. Nem sabia que você já tinha brilhado também dentro das 4 linhas, hein, meu amigo Anilson? Não, na verdade eu jogava era de teimoso. Isso sim, porque quem gosta de futebol sonha em jogar. E nas peladas de final de ano eu entrava em campo, melhor dizendo. Muito bem. Anilson, você deu aí uma provável escalação da seleção brasileira no jogo inaugural, e aí eu estava vendo um jogo do Real Madrid essa semana com o Cádiz lá na Liga Espanhola. Eles estavam jogando o Júnior e o Rodrigo, mas o Benzema não estava jogando. E aí eu fiquei observando outros jogos. O Vini, ele se destaca muito bem quando o Benzema está jogando. Mesma coisa em relação ao Rodrigo. Quando o Benzema não está presente, eles não brilham tanto. Como é que você analisa os dois, Rodrigo e Vini, sem o Benzema, que o Benzema vai estar, evidentemente, na seleção francesa, né? É verdade. Agora, quem pode suprir esse trabalho aí do Benzema é o Paquetá. Não que a qualidade de um seja igual ao outro, porque infelizmente o Paquetá fica um pouco abaixo aí do Benzema. Mas pelo menos a rima aí do nome francês com Benzema com Paquetá, tem a rima. Embora aí Copa do Mundo são só 7 jogos. São só 7 jogos. O jogador tem que saber que ali é a vida dele. Ele vai ficar para sempre na história. Tem que estar voando, não pode ficar lembrando de time, o fulano não enfia a bola aqui, não. Tem que comer grama. Tem que dar tudo para poder entrar para a história. E olha que não está difícil, hein? Se esse time aqui se azeitar, se fizer grandes jogos aí contra Sérvia, Camarão e Suíça, ele pode entrar depois numas oitavas de finais, incorporar e ganhar aí. Acredito muito, vive um grande momento
Vini Júnior. Olha bem, quem vai enfrentar um ataque com Vini Júnior, Neymar e Richarlison, tem que se preocupar sim. O treinador adversário tem que queimar a cabeça para poder segurar essas feras. Isso aí. Muito bem, Anilson, você tocou no assunto aí do Richarlison, e aí eu me lembrei que fez um grande sucesso em Vitória, um mural que foi pintado aí, virou notícia no mundo inteiro, mostrando o Richarlison. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso aí. Foi muito bom e deve ter mais iniciativa. Além de ser uma pessoa maravilhosa pelo lado humano, pelo lado social, lá em Nova Venécia, também por aqui, ele ajuda muito, sem fazer propaganda, sem colocar nem no Twitter ou Instagram, a autistas. Ele ajuda uma sociedade autistas, ele ajuda também a Pestalozzi e a PAI, de várias cidades do Espírito Santo. Lá em Nova Venécia também não se fala. Na época da pandemia, ele doou milhares de cestas básicas lá para a população. É um cara que tem muito dinheiro e é uma pessoa que ele é muito humano. Ele e o pai dele, que é o presidente do time lá, ajuda muito. Eu acho que ele merece, além disso, além desse mosaico e outras homenagens mais, ele merece até. Eu vou até antecipar a notícia em primeira mão aí, para que ele pode ser homenageado por uma escola de samba aqui do Espírito Santo como enredo, aqui de Belém. Já conversei com o presidente, pega aí, já coloca ele como enredo, que pode trazer a Copa do Mundo aqui para o Espírito Santo. Tem uma coisa, ele não esquece Nova Venécia, não esquece o Espírito Santo, onde ele está, ele diz que é capixaba. E diferentemente de alguns outros aí, como Roberto Carlos, que nunca diz que é do Espírito Santo, ele fala que é da Tijuca, mas esse é assunto para outro programa. Isso aí, André. Vamos falar o outro agora ou deixa para depois, o último da seleção? Então, deixa mais para daqui a pouquinho. Só queria perguntar a você o seguinte: apenas 3 jogadores, né, de clubes que atuam, clubes do Brasil, no caso 2 do Flamengo, o Pedro e o Everton Ribeiro, e o goleiro Ederson do Everson do Palmeiras, né, que foram convocados aqui do Brasil. Além do Gabigol, você colocou outro jogador que atua aqui no Brasil merecia ser convocado, na sua opinião? Você deu até uma pincelada aí que, né, poderia ter aí alguns jogadores no lugar do Daniel Alves, mas você acha assim que está jogando fino da bola algum jogador hoje brasileiro que ficou de fora? Em clube? Acho que não tem assim alguém que se sobressaia e muito mais. Poderia se fazer algumas apostas para o futuro, para o jogador já ir para lá para viver uma Copa do Mundo, como em 1994, aquela seleção que Romário e Bebeto brilharam. Ronaldinho, na época Ronaldinho, depois Ronaldo Fenômeno, foi lá com 17 anos, porque sabia que ele seria o futuro da seleção, e foi lá para poder pegar o clima. Eu tenho a impressão que poderia se levar o André Santos do Vasco ou o André do Fluminense como jogadores de futuro que poderiam já se ambientar. Ou quem sabe esse do Palmeiras, é o André, esse está brilhando agora. Eu não sei se eu falei o nome dele certo, é o garoto de 17 anos, já colocar alguém para projetar para o futuro, para ir lá, como fizeram com o Ronaldinho em 94, já levar para poder e se ambientar, para dizer, eu já vivi um ambiente de Copa do Mundo, não sou mais, como diz na gíria do futebol, cabaço, já tem alguma história aí para poder já quebrar o psicológico, André. E você sabe que esse nome consta muito, né? O nome, a responsabilidade é muito grande lá do atleta do Fluminense, o André. E o outro também que é parecido, o Andrei, né? Então tem que realmente fazer jus. Porque tem uma coisa que diferencia muito, não só no futebol como na vida, que chega um momento que os jogadores ali sabem jogar bola no Brasil, mas uma coisa que muda uma partida numa oitava de final, o emocional.
Na Copa de 98, aquela convulsão do Ronaldinho, fenômeno na época, acabou com o time brasileiro contra a França. Aqueles gols do Zidane ali, de escanteio, em Copa do Mundo, em final de Copa do Mundo, tomar gol de escanteio, o time não jogou nada por causa da convulsão do Ronaldo, do emocional. Outra coisa que atrapalha muito, desfalque. O jogador se contunde na véspera de um grande show. E também a arbitragem. A arbitragem tem o VAR, tem tudo mais, mas uma arbitragem decide dentro de campo. São esses 3 fatores aí que podem desequilibrar. E tudo é o momento. Então tem que estar bem psicologicamente, não pode ter desfalque e a arbitragem não interferir. Eu acho que o fluxo segue normalmente e o Brasil volta de barra, quem sabe com esse título que nós merecemos, né? O povo brasileiro sofre demais, sofre com os preços altos em supermercado, sofre com a nossa péssima qualidade de ensino, nossa qualidade ruim de atendimento médico no SUS, e sofre principalmente na cultura, né? A gente não vive um bom momento cultural, ainda perde Gal Costa essa semana, perde Rolando Boldrin. Nós vivemos um mau momento artisticamente, de cultura. Não temos um grande cantor atualmente brilhando, uma grande cantora, um grupo como Legião Urbana, Titãs e outros mais. Está sofrendo demais. Vamos ver se o futebol dá uma alegriazinha, gente, André. Nilson, tá circulando aí uma notícia de que o Bruno Henrique do Flamengo, o Bruno Henrique é aquele que se lesionou no começo do ano e tal, um grande jogador, estava no auge, mas se lesionou feio. Tá correndo aí num boato de que ele foi vendido pro Fluminense? Não, ainda não tem essa confirmação. Porque o problema do Bruno Henrique atualmente é físico, é médico, é clínico. Ele é um jogador de explosão, é um jogador que, para estar bem, ele tem a qualidade técnica, mas é um jogador que precisa correr. Então chega um momento da idade desses jogadores que não dá mais. O Euler, vírgula, o filho do vento, ponto de exclamação. Chegou um momento que ele não conseguia jogar mais, porque não tinha explosão para correr. O Bruno, o BH, o Bruno Henrique, que recebeu o anel, 200 diamantes da Comebol, quando o Flamengo foi campeão da América, ele fez o Gabigol, de tantos passos que ele deixava o Gabigol na cara do gol. Mas ele agora vive esse tema clínico e físico. É por isso que ele não está jogando no Flamengo. Senão ele tomaria ali a vaga do Pedro. E você sabe quem ajudou os ouvintes também? Quem ajudou o Pedro a ser convocado foi o Muricy Ramalho. Muricy Ramalho que ligou pro Tite, convoca o Pedro. Porque o Pedro, você pode precisar dele e você não tem um jogador dessas características. Jogador de área, jogador de decidir, de dar uma cabeçada, de uma falha do zagueiro. Aquele que tem o feeling de uma bola fácil indo pro goleiro, o goleiro vai encaixar, o goleiro resbala e tá lá como centroavante. Então é por isso que ele foi convocado. Agora, eu não acredito nessa transação, embora essa seja a época da especulação, que é aquela história do mercado da bola. Não acredito, porque o Fluminense não está com tanto dinheiro assim. E tem essa questão médica também. Acho que o Bruno Henrique vai se recuperar lá pelo Flamengo mesmo, vai renovar contrato, então ele vai dar o Eldorado dos jogadores que estão assim, digamos, quase em final de carreira, que é os Estados Unidos. Ok, André? Ok, então tá, Nilson. Agora chegou o momento então de revelar aquele jogador que está faltando da nossa lista aí, dos 3 que já foram, se juntando ao Richarlison, né? Integrando a seleção brasileira e disputando Copa do Mundo. Qual é esse nome que falta? Depois de Carlos, Maxwell e Richarlison, José de Anchieta Fontana. O Fontana, nascido em Santa Teresa, enterrado em Santa Leopoldina. O túmulo dele é muito visitado.
ele formou zaga contra a Romênia, foi titular na Copa de 1970, formando zaga Brito e Fontana. E esta zaga jogou também no Vasco da Gama. E teve um dia que eles enfrentaram Pelé no Maracanã. E Pelé, eles tinham, embora Pelé tenha sido colega de Fontana na Copa de 1970, mas eles quase não se falavam, porque o Pelé vinha e o Fontana espanava, estava no meio da canela e tudo mais. Naquele tempo não tinha vara, tinha pouca televisão com a câmera só, então tinha essa rivalidade, Pelé e Fontana. Então, e os jogadores também que se aproximavam ali da área, na época, grandes jogadores que tinham o Flamengo, principalmente o Botafogo, tinha um timaço, Jairzinho, Paulo César, eles não chegavam perto da zaga, da área do Vasco, tentavam fazer os gols lá de fora da área. Fontana faleceu num acidente de automóvel quando estava jogando pelo Cruzeiro, mas sem dúvida é um zagueiro até pouco reverenciado aqui entre os capixabas. Brilhou muito dentro dos campos. José de Anchieta Fontana, de Santa Teresa, tem uma estátua dele lá em frente ao estádio, e tem um túmulo lá que é muito visitado em Santa Leopoldina. Isso aí, André. Então confirmando aqui o Carlos Germano de Domingos Martins, né, nascido lá, o Fontana, sim, então de Santa Teresa. Maxwell, você disse Cachoeira ou Linhares? Maxwell de Linhares. De Linhares, né? Eu vi uma matéria da Gazeta dizendo que ele era de Cachoeira, então é Linhares, né? Linhares, Linhares. E o nosso Richarlison aqui de Nova Venécia, que vai fazer a estreia dele em Copa do Mundo, e a gente está numa grande expectativa, inclusive está no time titular do Anilson e do Tite também, com certeza, que ele vem brilhando aí, o nosso pombo no selecionado canarinho, né? Então tá joia. Anilson, nós queremos agradecer muito aí a sua participação aqui na nossa entrevista de hoje no Bate-Papo com o Toninho de Deus, sem o Toninho de Deus. Depois vai acompanhar aí a gravação do nosso programa, vai chegar para ele que está no Rio de Janeiro participando lá de um compromisso. Mas deixamos aí o microfone para as suas despedidas e queremos contar com você aí nos próximos programas, inclusive durante a participação do Brasil na Copa do Catar. Combinado? Combinado, pode contar comigo, e eu tô preocupado com o futebol aí de São Mateus, hein? Cadê o Bartô, lateral direito, que jogou na Desportiva e também no São Mateus? Cadê o futebol de São Mateus? Vai vir aí forte em 2023. E o Vevé, que foi treinador, montou grandes times por aí. Gostaria de, nos próximos programas que a gente tivesse participando, eu tivesse uma boa notícia aí de São Mateus no futebol para 2023. Um abraço a toda a grande audiência do Norte.